Paz a todos, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. E antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos abrir os nossos lábios e Te adorar. Obrigado por podermos ouvir a Tua palavra neste momento. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha preparar os nossos corações, venha regar a terra, para que esta semente possa germinar, crescer e produzir muitos frutos, ó Pai, na vida de cada um. Assim, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, e pedimos, Senhor, que Tu ministre conosco através da Tua palavra, que Tu possas estar, Senhor, através da palavra, trazendo alimento, Senhor, para a nossa alma, para nos fortalecermos, Senhor, para podermos ver diante de nós aquilo que os olhos humanos não podem ver, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, possamos enxergar a Tua mão de cuidado e de provisão sobre cada um de nós, Pai. Assim nós oramos e entregamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o texto que vamos refletir hoje encontramos no Evangelho de Mateus. Quero ser breve e vamos estar refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 14, a partir do verso 24 até o verso 32. E o nosso personagem, além de Jesus Cristo, é óbvio que é sempre o personagem principal, o centro da mensagem, né? É Jesus Cristo. Aqui eu quero também falar um pouco a respeito de Pedro. Quero falar um pouco sobre este homem, discípulo do Senhor, que aqui passou por um aperto, passou por uma dificuldade e, na verdade, alcançou o livramento da parte de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24, nos diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Até aqui. Aqui nós podemos ver num contexto da palavra de Deus, Jesus então acalmando mais uma tempestade. Dentre tantas tempestades que Jesus acalmou, né, no seu barco, com os seus discípulos, melhor, em seus barcos no mar da Galileia, Tiberíades e assim por diante. A palavra de Deus nos mostra isso. E aqui em particular, nessa história, aqui em particular, neste texto, nós podemos ver especificamente algo interessante. Os discípulos aqui, eles tinham passado o dia trabalhando, e trabalhando de uma certa forma duro, pesado. Jesus estava ensinando e logo depois, no entardecer, isso aqui aconteceu durante uma noite, durante uma madrugada. Mas durante o dia que antecedeu esta madrugada, Jesus estava ensinando uma multidão, e já quase no entardecer, por meia tarde, os discípulos então chegam até Jesus e diz: despede a multidão, porque já se faz tarde, e eles não têm o que comer.
E aí Jesus então diz: dai vós mesmos de comer. E eles: não temos o que comer, não temos o que dar de comer, a não ser esse jovem que tem aqui alguns pães e peixes. E Jesus então abençoa e multiplica aqueles pães e aqueles peixes. E esses homens, eles tiveram a incumbência de distribuir pães e peixes para praticamente, diz o texto, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a gente estimula aí mais ou menos umas 10.000, 12.000 pessoas. Então tu imagina 12 pessoas alimentarem 12.000 pessoas. Seria mais ou menos um discípulo distribuindo pão e peixe para 1.000 pessoas. Então eles tiveram um dia cansativo. Às vezes nós não ligamos o contexto no geral da história, vamos direto para o fato. Mas o dia anterior a esta madrugada foi um dia exausto para os discípulos. E ainda se não bastasse alimentar toda aquela multidão, ainda se não bastasse distribuir o pão e o peixe, depois de todo mundo farto, depois da multidão saciada, todo mundo vai para sua casa, mas sempre sobra aqueles para fazer a limpeza, né? Não é diferente nas nossas jantas, nos nossos eventos, quando fizemos. Depois que todo mundo está farto, depois que todo mundo foi bem servido, bem atendido, todo mundo vai para a sua casa, mas sobra fica a equipe da limpeza. E aqui também ficaram novamente quem? Os discípulos. Juntando cada um o seu cesto, juntando novamente 12 cestos das sobras que ficaram espalhados pela grama, pela relva, por o lugar onde estavam. Depois que tinham então alimentado toda aquela multidão, depois que tinham juntado todos aqueles os restos, carregados cestos, está tudo pronto, pensaram, creio, os discípulos: vamos dormir. O dia foi exausto, estamos cansados, estamos exaustos. E nada como um bom sono depois de um dia exausto. Nada como uma boa noite de descanso depois de um dia exausto. Mas aí Jesus, versículo 22, não lemos, mas o versículo 22 diz: depois então da multiplicação dos pães, depois dos cestos recolhidos, depois de tudo isso, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Veja só, ainda não era a hora do descanso. Jesus disse para eles: agora vocês entrem nesse barco e atravessem o mar. Enquanto eu despeço a multidão, depois eu vou orar um pouco, e depois mais para frente, quem sabe amanhã, eu encontro vocês lá do outro lado, mas vocês vão à frente. E os discípulos então obedeceram o mestre. Os discípulos foram então e fizeram aquilo que o mestre ordena: entremos no barco e atravessamos o mar. Mesmo cansados, mesmo depois de um dia de muito trabalho, depois de alimentarmos praticamente 12.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, depois de recolhermos os restos que sobraram, vamos à frente, vamos remar mais uns quilômetros. E o texto diz que então eles entraram no barco e já estavam longe, a muitos estádios da terra, e se levantou no mar uma tempestade. Então imagina, eles já tinham remado uns 5, 6 quilômetros, e depois disso, já de madrugada, depois da meia-noite, se levanta uma grande tempestade, e os discípulos então precisam ainda tirar, não entendemos humanamente, né? Da onde? Forças para remar contra um vento que se levanta contrário. Então eles começam a investir a sua força, eles começam a remar, e praticamente não saíam do lugar. Praticamente não conseguiam ir à frente. E ali, de madrugada, no meio daquela tempestade, remando e cansados, eu imagino a conversa, eu imagino o que diziam, eu não sei, mas eu imagino o que diziam uns para os outros, né? Reclamando provavelmente da situação. Não poderia Jesus ter nos deixado dormir pelo menos uma noite para irmos amanhã? Se tivéssemos ido no outro dia, não teríamos tempestades, teríamos a luz do dia, poderíamos ver pelo menos a tempestade se armando. De noite não via-se nada.
Eles provavelmente estavam murmurando, reclamando, estavam provavelmente numa situação onde já não sabiam mais o que fazer, já não tinham mais forças para agir e para reagir, e a situação na qual se encontravam estava perto de um caos. E eu quero dizer que muitas vezes nós, da mesma forma, estamos servindo ao Senhor, estamos andando com o Senhor, estamos fazendo a obra do Senhor, como esses discípulos. Estamos obedecendo à vontade do Senhor, como esses discípulos, atravessando o mar da Galileia à noite, onde não era propício a navegação, onde não se fazia necessária a navegação à noite, podiam ter ido de dia, mas Jesus disse: não, vocês vão agora, vocês vão à noite. Eles obedeceram ao Mestre, e mesmo em meio à obediência ao Mestre, levanta-se a tempestade. E muitas vezes nós podemos estar totalmente obedientes ao Mestre, podemos estar totalmente servindo ao Mestre em cumprimento às suas ordens, à sua palavra, e isso nos leva a entender que nós não estamos livres das tempestades. Nós não estamos livres dos ventos contrários e das tormentas que se levantam sobre a nossa vida. Nós temos que entender que isso tudo pode acontecer, isso tudo pode fazer parte dentro da permissão de Deus. Só que daí, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, entre 3 e 6 da manhã, já praticamente amanhecendo o dia. Jesus então despede as multidões, Jesus ora ainda um tempo, e depois da oração, veja que nada é mais, falamos isso domingo passado à noite, Fábio ministrou aqui a palavra de Deus e ele falou isso, falou sobre oração. Nada é mais importante do que a oração. Jesus despede as multidões, Jesus então depois que despede as multidões, versículo 23 diz que ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Jesus foi orar, Jesus precisava orar? Jesus foi orar, Jesus foi ter a comunhão com o Pai, Jesus foi falar com o Pai, Jesus foi orar, e sobe ao monte e ora sozinho, e lá então estava ele sozinho orando. Em caindo a tarde, estava ele sozinho orando, entre 5 e 6 horas da tarde. Ele ora, provavelmente até passado da meia-noite, e na quarta vigília da noite, já amanhecendo o dia, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Aí vem o que nós vamos falar, e eu quero falar um pouco especificamente sobre Pedro. Jesus, quando ele se aproxima, quando ele chega perto, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomado de medo, gritaram. Não reconheceram Jesus. Tiveram medo daquela situação, porque na verdade era uma situação que era algo, aos olhos humanos, inacreditável. Alguém vir andando sobre a água para encontrar os discípulos em meio a uma dificuldade. E Pedro, Jesus se apresenta, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, versículo 27. E aí vem o nosso personagem, sobre o qual vamos estar refletindo, Pedro. Aí Pedro, então, não acredita. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E aqui eu quero destacar algumas situações que nos levam a afundar, e algumas situações e atitudes que nos dão restauração. Amém? Através da vida de Pedro, nós podemos ver atitudes que Pedro teve que o levaram a afundar. E novamente, atitudes que Pedro teve que o colocaram de volta no lugar seguro. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos passando por momentos difíceis, estamos passando por situações difíceis, estamos passando por tempestades, por ventos contrários, por lutas, por aflições, por situações que não compreendemos, porque fizemos tudo certo. A nossa vida com Deus está certa, servimos ao Senhor, trabalhamos para o Senhor, distribuímos o alimento, recolhemos as sobras, obedecemos a ordem, atravessamos o mar à noite, porque Jesus mandou,
e ainda assim levantam-se tempestades. E no meio dessa tempestade, no meio de todo esse turbilhão de vento, de onda, de aflição, no meio de tudo isso, eu posso ter atitudes que me levam mais profundo para a morte espiritual. E se eu tiver e reconhecer na minha vida alguma dessas atitudes, eu também quero falar daquelas que me põem de volta em segurança no barco. Aqui, a primeira delas é a desconfiança. A desconfiança do poder de Jesus. Quando nós desconfiamos do poder que Jesus tem, quando nós desconfiamos do que Ele pode fazer, quando nós desconfiamos de quem Ele é, isso me leva para baixo, isso me leva para o fundo, isso me afunda no mar da vida. Aqui, foi isto, se nós lermos o texto, foi isto que levou Pedro para o fundo. Porque ninguém duvidou, ninguém dos outros discípulos duvidou, Pedro duvidou. Pedro, depois que Jesus vem, depois que todos então vem somente aquele vulto, somente aquela, no meio da madrugada, em meio ao vento, em meio às ondas, aquele vulto se aproximando, todos tiveram medo, todos gritaram, todos se apavoraram achando ser um fantasma. Mas quando Jesus abre a boca, quando Jesus se declara conhecido, quando Jesus diz, sou eu, não temais, sou eu o mestre, sou eu Jesus, sou eu que estou aqui para acudir, para ajudar, para acalmar o vento, sou eu, Pedro não acredita. Responde Pedro, se és tu, versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro não acreditou que era Jesus. Pedro precisava de uma prova, Pedro estava praticamente que nem Tomé nessa situação. Eu não acredito que é Jesus que está vindo aí. Eu não acredito que é Jesus que nós deixamos lá na praia, agora está aqui do nosso lado. Como ele chegou aqui? De que forma ele chegou aqui? De que forma ele apareceu aqui? Pedro não acreditou nisso. E a desconfiança de Jesus e do seu poder me leva a afundar. Foi a primeira coisa, porque se Pedro não tivesse desconfiado, Pedro não teria dito, eu quero ir aí. Eu já vi várias mensagens sobre este texto, falando e destacando o lado positivo de Pedro. Mas hoje eu quero falar do lado negativo. Porque também tem o lado negativo de Pedro aqui nessa história. Não é só a parte positiva dele, de andar sobre o mar, de experimentar o sobrenatural de Deus. Amém. Mas também tem o lado negativo que é a morte. Pedro poderia ter morrido afogado. E muitas vezes nós também estamos prestes a morrermos espiritualmente afogados por não conseguirmos crer no poder de Jesus. Por não conseguirmos crer e entender o poder que Jesus tem. Pedro não conseguiu entender o poder que Jesus tinha por estar ali andando sobre o mar. Isso é humanamente impossível. E Pedro ainda estava ligando Jesus com algo somente humano. Pedro ainda estava olhando para Jesus como somente um homem, mas Jesus era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus naquele momento e naquele lugar. Então ele podia sim, ele tinha poder sim para andar sobre as águas, para ir até os discípulos caminhando sobre o mar. E Pedro, por desconfiar deste poder, por não acreditar neste poder, por não entender este poder, ele pede para fazer a prova. Eu quero dizer, meu querido, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio aos ventos contrários que sopram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento, sobre o teu trabalho, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder que Deus tem para acalmar a tempestade. Não duvide que Deus pode ir aonde você nem imagina que Ele pode ir. Não duvide que Deus pode trabalhar em áreas que você nem imagina que podem ser conhecidas por Deus, mas Ele conhece e Ele pode trabalhar, Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode mudar toda a situação. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus em meio a uma pandemia, dele levantar um homem para criar uma vacina. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Deus pode restaurar. Deus pode curar.
Deus pode andar sobre as águas, como Jesus fez aqui e foi até os discípulos. A desconfiança de Jesus, a desconfiança que Pedro teve de Jesus e do seu poder, fez ele sair do barco, fez ele sair do lugar seguro. Esse é o segundo ponto que eu encontro aqui, que leva Pedro para o fundo, que leva Pedro a afundar, sair do lugar seguro. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse: vem. Claro, era ele. Vem então. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro saiu de um lugar onde ainda ele estava em segurança. Um lugar ainda que ele que ainda o sustentava sobre a água. Mesmo balançando, mesmo açoitado pelo vento, mesmo agitado pela onda, dentro do barco ainda era o lugar mais seguro de se estar naquele momento. Dentro do barco ainda era o lugar mais seguro que alguém poderia estar naquela hora. E Pedro, ele toma uma decisão para provar, por não acreditar que era Jesus que vinha sobre a água, Pedro então decide descer do seu lugar seguro. Pedro então decide sair do barco para fazer uma prova com Deus. Pedro decide sair do barco para fazer uma prova com o Senhor. Se és tu, manda-me ir ter contigo. E isto é muito perigoso. Nós sairmos de um lugar seguro para fazermos provas com Deus. E nós temos visto pela mídia, pela televisão, pela internet, nós temos visto tantas pessoas sendo orientadas a fazerem provas com Deus. Faça prova com Deus. Peça isso e aquilo outro e faça prova com Deus. Coloque Deus contra a parede. Se Deus é Deus, Ele tem que te dar. Se Deus é Deus, Ele tem que agir. Se Deus é Deus, Ele tem que te abençoar. Se Deus é Deus, Ele tem que fazer isso, aquilo outro. Não, Deus não precisa fazer nada para provar que Ele é Deus, porque Ele é Deus. E nós muitas vezes colocamos Deus contra a parede. Nós fizemos prova com Deus. Não, porque se Deus de fato é Deus, Ele tem que me dar isso, aquilo lá. Se Deus de fato é Deus, Ele tem que resolver isso. E tem que resolver hoje. Senão Ele não é Deus. Meus queridos, isso foi o que Pedro fez. Se tu de fato és Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. Fazer prova com Deus. Se de fato tu és Jesus, então diga que eu vou ir contigo, que eu quero ir aí. Isto, meus queridos, é fazer prova com Deus. E muitas vezes, fazendo provas com Deus, por fazermos provas com Deus, saímos do nosso lugar seguro. Saímos do nosso lugar de segurança. Pedro saiu do barco. Pedro se lança pela fé em direção a Jesus. Amém por isso? Amém por isso. Pedro andou alguns passos sobre o mar. Andou alguns passos sobre a água. Foi ao encontro de Jesus, mas saiu do seu lugar seguro. E por sair do seu lugar seguro, quando nós saímos do nosso lugar seguro, aí eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração qual é o teu lugar seguro. Aonde é o teu lugar seguro? Aonde é o teu porto seguro? Na presença do Pai, nos braços do Pai, no colo do Pai, no seio da tua casa, da tua família, da tua igreja. Eu não sei aonde é o teu lugar seguro, aonde você se acha e você se sente seguro, mas é de lá que você não deve sair. É deste lugar onde você se sente seguro, abraçado pelo Pai, nos braços do Pai, consolado pelo Pai, orientado pelo Pai. É deste lugar que você não deve sair. Não saia do teu lugar seguro para fazer provas com Deus. Não faça provas com Deus. Não coloque Deus contra a parede, porque Ele é Deus. Ele é Deus, independente da circunstância, independente do momento. Nós temos um cântico que cantamos aqui há algum tempo atrás. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ele é Deus. Não adianta nós querermos impor, não adianta nós querermos decidir, exigir nada de Deus. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então assim, meus queridos, aqui nós podemos ver no terceiro ponto o principal que começou a levar Pedro para o fundo. Pedro então não acredita no poder de Jesus quando ele vem sobre o mar. Pedro sai do seu lugar seguro.
para ir ao encontro de Jesus, para colocar Jesus à prova. Agora, quando Pedro anda sobre a água, ele repara na força do vento e tem medo. E começa a afundar. Quando nós começamos a olhar para o gigante que muitas vezes está ao nosso redor, quando nós saímos do nosso lugar de segurança, quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos do lugar seguro que estamos, que é na presença de Jesus, mesmo que parece contraditório, mesmo que aqui Pedro saiu do barco para ir ao encontro de Jesus, espiritualmente eu posso entender que ele saiu do lugar seguro para fazer uma prova com Jesus. Ele, na verdade, ele não estava indo ao encontro de Jesus por ir, mas para fazer prova com Jesus. E muitas vezes é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós não cremos no poder de Deus, não acreditamos no poder de Jesus, saímos do nosso lugar seguro para fazermos uma prova, como se essa prova nos aproximasse de Deus. Ah, mas se Deus fizer, então Ele é Deus e eu vou acreditar nele. Não, eu não preciso de prova alguma física para crer e acreditar que Deus é Deus. Então isso nós temos que entender, que mesmo parecendo que Pedro estava indo ao encontro de Jesus, Pedro estava saindo de um lugar seguro para fazer uma prova com Jesus, como se essa prova o aproximasse mais de Jesus. Essa prova era desnecessária neste momento. Essa prova não precisava ter existido aqui neste momento. Então muitas vezes nós, quando fizemos provas com Deus, e todas as provas que nós precisamos fazer são desnecessárias, porque quando fizemos prova ou fizemos alguma prova com Deus, é porque nós não conseguimos crer como temos que crer. Não conseguimos ter a fé que precisamos ter. E quando nós saímos do barco, quando nós olhamos para a situação ao nosso redor, nós vamos ver e nós vamos ter medo daquilo que está à nossa volta e vamos afundar. Porque nós saímos do lugar seguro, nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos da igreja, nós nos afastamos da comunhão, nós nos afastamos daquilo que nos dava segurança, do nosso Deus, do nosso Senhor, e quando olhamos para o tamanho da onda, para a força do vento, nós começamos a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro, ele começou a afundar, imediatamente. Imediatamente quando ele olha para a força do vento, quando ele sente, reparando porém na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Então, meus queridos, aqui eu vejo as três coisas que levaram Pedro para o fundo. A desconfiança de Jesus, saída do seu lugar de segurança, saída do barco, do seu lugar então que era o lugar seguro naquele momento, e a devida atenção exagerada, né, daquilo que estava na sua volta. Do vento que estava na sua volta, da onda gigante que estava na sua volta. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo em que ondas e ventos gigantes e contrários estão à nossa volta. Se nós não estivermos firmados com o Senhor, se nós não estivermos firmados com Jesus Cristo, alicerçados na sua palavra, certamente teremos muito medo neste tempo. Certamente o medo vai atacar e vai tentar fazer com que a gente se desespere. E foi o que aconteceu com Pedro. O medo o levou ao desespero e o levou para o fundo. Só que daí eu quero destacar também aquilo que trouxe salvação para Pedro. E aí é nisso que nós temos que nos deter, e é nisso que nós precisamos nos apegar. De repente você que me ouve está passando por essa situação de que não consegue mais crer em Jesus, não consegue mais acreditar na sua palavra, não consegue mais acreditar no seu poder. De repente você está pensando em desistir, pensando em abandonar tudo, eu não sei. De repente aqui você também já está fora do barco fazendo provas com Deus. E aí quando você vê que nada acontece, quando você vê que o vento é grande, que a onda é grande, que Jesus ainda está longe, você começa a afundar. E começa a ir para o fundo. E começa a ir para o fundo. De repente nós estamos assim, alguém está assim, afundando, espiritualmente falando. Mas aí Pedro grita. Primeira coisa, Pedro grita. E quando Pedro anda por sobre as águas, quando ele repara na força do vento, ele tem medo e, olha bem a palavra, versículo 30, e começando a submergir, gritou. O grito por socorro no momento certo. Essa é uma das atitudes, a primeira que eu vou falar sobre a restauração.
o grito de socorro no momento certo. Pedro não gritou quando ele estava com a água pelo pescoço. Pedro não gritou quando estava com a água por cima do nariz. Pedro não gritou quando estava afundado com a mão para fora. Pedro gritou quando começou a submergir. Pedro gritou quando a água estava no tornozelo. Pedro gritou quando ele sentiu o pé falseando na água, quando ele viu que estava começando a ir para o fundo. Pedro grita. Pedro grita por socorro no momento certo. E é isso que nós precisamos aprender, meus queridos. Muitas vezes nós vamos nos afundando e vamos afundando e vamos afundando e vamos dando mais um passo, e cada passo que damos é mais para o fundo que vamos. Cada passo que damos a água vai subindo, e quando vê, nós estamos nos afogando, estamos morrendo espiritualmente, porque não gritamos por socorro, porque não pedimos ajuda, porque não clamamos ao Senhor. Porque nós queremos resolver as coisas da nossa força, do nosso jeito, do nosso meio. Queremos nadar, queremos remar, porque nós somos homens, porque nós temos força, porque nós conseguimos por nós mesmos. Não, espiritualmente não. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. A nossa luta não é com a nossa própria força. Nós não vamos vencer as tempestades e acalmar o vento com a nossa palavra, mas é através da palavra de Jesus Cristo que a tempestade se acalma. E nós temos que entender que precisamos clamar por socorro no momento certo, quando nós estamos vendo que estamos afundando. E não esperar a água chegar na orelha, não esperar a água tampar a nossa cabeça e ficarmos só com a ponta dos dedos para fora. Ainda há esperança, sim, ainda há. Quando ainda a mão está lá fora, ainda há esperança para que o Senhor nos pegue e nos coloque de novo num lugar seguro. Mas para que vamos lutar? Para que vamos passar por todos esses momentos de angústia, de aflição e de desespero, se eu posso clamar quando eu sentir que estou afundando? Se eu posso clamar, se eu posso pedir por socorro quando eu estou sentindo que eu estou mal, que eu estou indo para o fundo. Por que esperar? Mas nós somos homens, nós temos que esperar, nós temos que primeiro tentar, nós temos que primeiro ver como se eu posso conseguir. Não, meus queridos, não foi isso que Pedro fez, não foi isso que eu aprendo, não é isso que eu aprendo com Pedro. Eu aprendo que eu preciso clamar, que eu preciso chamar, salva-me, quando eu sentir que começo a submergir. E foi isso que Pedro fez. A segunda coisa que Pedro fez, ele gritou por socorro para a pessoa certa. Salva-me, Senhor. Amém? Salva-me, Senhor. Ele não gritou, salva-me, João, salva-me, Tiago, salva-me, os discípulos todos que estavam ali. Não, ele gritou por socorro para a pessoa certa. Salva-me, Senhor. Isso eu preciso aprender, isso eu preciso colocar em prática. Gritar por salvação no momento certo, mas também para a pessoa certa. Muitas vezes nós temos gritado por socorro, nós temos até passado por dificuldades, por ventos contrários, mar agitado na nossa vida espiritual. Não sabemos o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Estamos aflitos, desesperados e gritamos por socorro. Gritamos por socorro, mas não gritamos para a pessoa certa, não gritamos para o Senhor. Muitas vezes nós buscamos o nosso socorro em reflexões nas mídias sociais. Buscamos por socorro naquilo que muitas vezes queremos ouvir, gostamos de ouvir, aquilo que faz bem aos nossos ouvidos, ao nosso ego, mas não é o socorro que precisamos para nos colocar num lugar seguro novamente. Porque às vezes isso me leva a clamar por socorro para Jesus, me leva a ouvir muitas vezes coisas que eu não gostaria de ouvir. Porque Pedro, quando clama por socorro para Jesus, Jesus não demorou, Jesus não incitou, ele prontamente pega Pedro e coloca de volta para o barco. Mas Pedro teve que ouvir: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro teve que ouvir. Se tu tivesse acreditado lá no início que era eu, se tu tivesse acreditado lá no início que eu tinha poder para andar sobre a água, se tu tivesse acreditado lá no início que eu não era fantasma, se tu tivesse acreditado lá no início e não fizesse prova de mim, tu não estaria afundando.
tu não estaria indo para baixo. Homem de pequena fé. Pedro teve que ouvir. Tem algumas verdades que Jesus nos fala que nós não gostamos de ouvir. Quem é que gostaria de ouvir como Pedro? Em outras palavras, tu não tem fé nenhuma. Tua fé é zero. Ou se tu tem, porque se tu tivesse fé, do tamanho de um grão de mostarda, tu diria para este monte vai, e ele iria para lá, para cá. E a tua fé é menor que um grão de mostarda, porque tu não acreditou e afundou. Muitas vezes nós ouvimos, Jesus nos fala, Jesus nos ensina, Jesus nos corrige, Jesus nos repreende, nos exorta. E isso se faz necessário para podermos crescer espiritualmente. Amém? Isso se faz necessário para que a gente cresça, para que a nossa fé aumente, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Para que numa próxima tempestade, Pedro não duvide que Jesus pode ir para com eles sobre o mar. Para que numa próxima luta, eles não venham a duvidar que Jesus tem poder para ir, para andar sobre a água, para fazer o que tiver que fazer, porque Ele é soberano. Muitas vezes, nós precisamos passar por situações difíceis para aprender. E Pedro então passou por toda essa situação difícil para aprender. E aprendeu, creio que aprendeu. E quando ele grita no momento certo, ele grita para a pessoa certa, e Jesus prontamente, diz o texto, toma ele pela mão. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e ele disse, agora tu vai ouvir, camarada. Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E aí, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui eu quero encerrar. A terceira coisa que Pedro fez foi segurar na mão daquele que o poderia recolocar novamente no lugar seguro. Amém? Segurar na mão daquele que tinha o poder para o recolocar num lugar seguro. Para o recolocar de volta para o barco. Então isso aqui me ensina e me mostra e me traz o entendimento espiritual de que nós podemos estar fazendo muitas coisas, nós podemos estar servindo ao Senhor de muitas formas, podemos estar nos doando por completo para o Senhor, como os discípulos fizeram. Estavam ali, trabalharam o dia inteiro, alimentaram aquela multidão, recolheram as sobras, estavam exaustos, mas Jesus ainda deu a ordem, atravessem para o outro lado. Vão para o outro lado do lago. E nós, então, em obediência, podemos estar fazendo tudo de acordo, tudo certo, e ainda assim levantam-se as tempestades. Ainda assim levantam-se os ventos contrários. E aí, quando Jesus vem para acalmar, quando Jesus vem para nos auxiliar, para cuidar de nós, nós duvidamos. Será que Jesus tem poder para resolver esse meu problema? Será que Jesus tem poder para curar a minha enfermidade? Será que Jesus tem poder mesmo? Será que ainda consegue? Será que ainda vai conseguir restaurar o meu relacionamento? Será que eu ainda vou conseguir ter sucesso no meu trabalho, no meu emprego? Isso, eu já não tenho mais esperança em nada. Muitas vezes nós estamos assim. Não temos mais esperança em nada. Duvidamos do poder de Jesus. Limitamos o poder de Jesus. Ou muitas vezes nós deixamos nós mesmos criamos um limite e só permitimos o poder de Jesus agir até aqui. Daqui para cima é comigo. Jesus pode agir, mas até aqui, não passe daqui, desse limite aqui. Daqui para cima eu resolvo. E nós temos que entender que nós precisamos nos entregar por completo nas mãos de Deus. Deixar Ele agir por completo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, seja onde for. Nós precisamos crer que Ele tem todo o poder. E não duvidar como Pedro duvidou, porque a dúvida de Pedro fez ele colocar o Senhor à prova. E por colocar o Senhor à prova, ele sai do lugar seguro. Por sair do lugar seguro, ele começa a afundar. Mas, quando afunda, no primeiro momento em que ele sente a água batendo na canela, que já estava molhando sobre o pé, já estava batendo no tornozelo, ele clama por socorro. Ele não espera
Ele não espera a água chegar na orelha, não. Ele clama por socorro. E quando ele clama para a pessoa certa, Jesus Cristo. Jesus Cristo estende a mão, toma Pedro pela mão. Não, aqui tu não passa. Tu não vai afundar daqui. Tu não vai ir mais profundo, porque tu clamou a pessoa certa, clamou a mim. Segurou Pedro pela mão. Aqui tu não passa, mas tu vai ouvir. Homem de pequena fé. Por que tu duvidaste? Por quê? Por que tu não acreditou que era eu lá no início? Por que tu não acreditou no meu poder lá na frente? Por que tu tinha que andar? Por que tu tinha que experimentar e passar por esse medo da morte, de se afogar nessa tempestade? Por quê? Mas vem cá. A palavra de Deus diz que Ele é infinito em bondade, em amor e em misericórdia. Vem cá, Pedro. Vamos entrar de volta para o barco. Vamos no lugar seguro. Vamos afirmar o pé de novo. E aí Jesus, ambos sobem para o barco. E quando entram no barco, Passou a tempestade, passou o vento, passou o vendaval. E veio aquela calmaria no amanhecer do dia. De repente é isso que você precisa. Experimentar dessa calmaria no amanhecer do dia. De repente é isso que nós queremos. Experimentar dessa calmaria no amanhecer do novo dia que está por se fazer. Queridos, esse novo dia está por chegar. Esse novo dia está por vir. Basta nós não duvidarmos do poder de Jesus. Basta nós não sairmos do lugar seguro no qual estamos. Basta nós não duvidarmos de que Ele é Deus. E Ele é Deus, não importa o que aconteça. Não importa pelo que passamos, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus da mesma forma. Ele é Deus. Precisamos crer nisso. E aí nós podemos, se porventura alguém duvidou, se porventura alguém está duvidando deste poder em meio a essa situação toda, se de repente alguém já colocou o Senhor à prova, já está fora do barco, já está tentando se aproximar de Jesus, mas na verdade está provando Jesus, que não vai te aproximar dele, só vai provar que você não tem fé, que foi o que aconteceu com Pedro, provou que Pedro não tinha fé, porque Jesus disse que tu não tem fé, tu, homem de pouca fé, porque tu duvidou. A única coisa que provou, a única coisa que serviu isso que Pedro fez foi para provar para ele mesmo que ele não tinha fé, porque afundou. De repente estamos passando por isso tudo. Nós também podemos ver aqui claramente que nós temos e podemos clamar. Podemos clamar, podemos suplicar, podemos orar, podemos buscar, nos quebrantar na presença do Senhor, da pessoa certa, porque Ele certamente vai nos tomar pela mão e vai nos colocar novamente no lugar seguro. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração. Fecha os teus olhos neste momento. Fecha os teus olhos nessa hora. E reflita sobre isso que nós falamos aqui. De repente você tem duvidado do poder de Deus. De repente você tem duvidado daquilo que Deus pode fazer em meio a toda essa confusão, todo esse caos. Não duvide. Não duvide de Deus. Ele pode fazer tudo. Feche os teus olhos. Vamos louvar a Deus. E vamos abrir o nosso coração neste momento. Vamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ministre conosco. Para que a gente não coloque o Senhor à prova. Para que a gente não coloque Deus à prova em momento algum. Porque Deus é Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a dificuldade pela qual passamos. Deus é Deus. Vamos louvar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele também é Deus. E assim nós vamos orar neste momento, colocando a nossa vida, nosso coração diante dEle, para que venhamos a crer no poder que Ele tem. Poder para curar, poder para sarar as feridas da alma, poder para restaurar famílias, corações, ministérios, sabendo que se Ele fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Não precisamos colocar Deus à prova como Pedro, não precisamos provar se de fato é Deus que está conosco, não precisamos sair do nosso lugar seguro para fazer alguma prova com Deus, porque Deus é Deus. Deus não depende de mim para ser Deus. Ele é Deus, sempre foi, sempre será o único, o eterno Deus. E é Ele que nós louvamos e é Ele que adoramos. E se você em algum momento da tua vida deixou de crer neste Deus, se em algum momento da tua vida você duvidou deste Deus, como Pedro duvidou, se você saiu do teu lugar de segurança, saiu de perto dos braços do Pai, do colo do Pai, nesse dia é dia de você estender a mão e gritar por socorro. Salva-me, Senhor, porque eu estou afundando. Salva-me, Senhor, porque eu estou indo ao fundo. Não importa se a água está no tornozelo, se está no quadril, se está no pescoço, ou se a água já cobriu a sua cabeça. Somente levante a mão e diga: Senhor, eu estou morrendo, eu preciso de ajuda. E o Senhor segurará a tua mão e te recolocará no lugar seguro e acalmará a tempestade à tua volta. Senhor, nosso Deus e Pai, assim nós oramos por cada vida, por cada família. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, crendo, Pai, que tu és Deus. Não importa o que aconteça, o que venha acontecer conosco daqui para frente, nós cremos que tu és Deus. Se tu fizer, tu és Deus. Se tu não fizer, tu continua sendo o mesmo Deus. E nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Nas tuas mãos entregamos, crendo que tu és Deus. E clamamos por socorro, Pai, porque muitas vezes duvidamos de ti, muitas vezes duvidamos do teu poder, muitas vezes duvidamos, Senhor, que tu está assim, bem ali do nosso lado, e queremos provas e provas e mais provas de ti, quando na verdade tu não precisa provar nada para nós, porque tu já provaste o teu grande amor para conosco, enviando o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. Aí está a prova que precisamos, e não precisamos de mais prova alguma para provar que tu és Deus. E assim, ó Pai, nós clamamos por socorro diante de ti. Estendemos as nossas mãos, Pai, e aqui, neste lugar, onde você estiver, com a tua mão estendida, você está clamando por socorro ao Pai. Com a tua mão estendida, você está dizendo: socorre-me, Senhor, porque eu não consigo por mim mesmo. Socorre-me, Senhor, porque eu estou afundando. Socorre-me, Senhor, porque eu estou indo ao fundo. Socorre-me, Senhor, porque eu preciso de ti. Salva-me, Senhor, recoloca-me, Senhor, num lugar seguro. E Deus, sinta neste momento o Senhor segurando a tua mão. Sinta o Senhor te colocando de volta, firmando os teus passos no lugar seguro e acalmando a tempestade na tua volta. Porque Deus é Deus. E assim nós oramos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Adoro pelo que ele faz.
Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.